Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula no nosso canal. Mas antes de falar qualquer coisa e até chamar a nossa vinheta, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e acione o sininho, porque às terças-feiras a gente tem aula e às quintas correção de atividades. Pois é, a atividade, o link está aí na descrição do vídeo. Então agora vamos à nossa vinheta. Miss Katie's English Classroom. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a aula de hoje. A aula de hoje é sobre os reflexive pronouns, ou pronomes reflexivos. Sabe quando você diz assim, ai meu Deus, eu me cortei, eu cortei a mim mesma, né? Então, esse é o pronome reflexivo, essa é a função do pronome reflexivo. Mas para entender melhor, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula, como eu disse, vamos falar sobre os reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos. E primeiro, antes de mais nada, vamos saber o que são esses pronomes reflexivos. Como você pode ler aqui em cima, os pronomes reflexivos indicam que o sujeito pratica uma ação verbal sobre si mesmo. Então, gente, como o exemplo que eu dei, quando eu digo assim, eu me cortei, não é? Em inglês eu digo assim, ó, I cut my... Oh, sorry, desculpem, eu estava pensando que estava escrevendo e não estava. Então eu vou colocar aqui, I cut myself, ok? Eu me cortei. Myself é a mim mesmo, eu mesmo, né? Então a gente tem aqui os pronomes reflexivos, que são myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Muito bem, por que eu marquei aqui essa finalização VS? Porque se você lembrar da aula de plural, não é? E aqui we, you e they são as três pessoas do plural, a gente lembra que palavras que terminam com F ou FE, no plural a gente retira o F e substitui por VES. Então foi isso que aconteceu aqui. Myself, yourself. Então como esse yourself é de you, você, esse you, vocês, yourselves. Certo? Começando por aí. Então, esses são os pronomes reflexivos. Quando eu digo, por exemplo, Clara, olha como muda. Clara cut herself. Olha, ela se cortou. Agora foi Clara que se cortou. Então eu uso o herself. Clara cortou a ela mesma. Ó, Clara cut herself. Se eu dissesse David, que era um cara, um rapaz, eu diria himself. E por aí adiante. E como é que eu uso os pronomes reflexivos, né? A gente usa dessa forma. Geralmente vem depois, eles vêm depois do verbo. Então, quando você entra numa sala de aula e o professor diz, por favor, se apresente, né? E aí a frase fica assim, please introduce yourself. Ó, introduce yourself. Introduce, gente, é um falso cognato, porque introduce não é introduzir no sentido de penetrar, né? De introduzir, mas de se apresentar. Então, please introduce yourself. Por favor, se apresente. Tá bom? Agora, é bom lembrar que alguns verbos, eles geralmente são seguidos por um
pronome reflexivo. Eu vou colocar 3 ou 4 deles aqui. Ó, o verbo cut, que a gente acabou de ver os exemplos. O verbo help. O verbo enjoy. O verbo hurt. Tá vendo? É lógico que o próprio verbo introduce então são alguns dos verbos que eles são acompanhados por pronomes reflexivos. O segredo do pronome reflexivo, como tudo tem um segredo, é você observar quem é o sujeito. Se você percebe que eu estou falando do cachorro, a gente vai usar itself, porque é o pronome it. É a mesma coisa, gente. Prestou atenção no sujeito, você já sabe a respeito qual é o reflexive pronoun que você vai usar, tá? Esse é um mistério. Então, se eu digo para você assim, cuidado, né? Não se corte. Vamos colocar agora o cuidado, tá? Um aviso. Quando diz assim, be careful, ó, be careful. Olha só, don't cut yourself. Então, o segredo, volto a repetir, é você observar quem é o sujeito da frase. Se você sacar, né, quem é o sujeito da frase, você vai embora e usa esse pronome reflexivo. Tá certo? Então eu espero que você tenha entendido os pronomes reflexivos. E agora o que é que você vai fazer? Vai baixar a atividade e eu vou dar mais um conselho. Fica com seu dicionário na mão, porque você vai ter que fazer algumas traduções para compreender a respeito de que você está falando, tá? Você vai fazer a atividade e na quinta-feira nós vamos corrigir essa atividade juntos. Até lá! Então, gostou da nossa aula? Bom, eu tenho uma dica para você. Se você acha que ainda não entendeu, assista mais uma vez e só depois faça o download da atividade. Não esqueça, o link está na descrição do vídeo. E aí, então, você faz a atividade e aguarda quinta-feira para que nós possamos corrigir a atividade juntos, tá bom? Te vejo na correção.